Eu estou aqui com a Letícia Maria, ela é consultora de comunicação, professora da Unital, da FAAP. Muita dificuldade eu aderir ao WhatsApp, mas Facebook não quero de jeito nenhum, porque é uma fofocada, uma brigalhada. Eu vejo meus parentes lá mexendo com isso e um não gosta porque o outro não curtiu, o outro... Que coisa complicadinha isso, hein? Mas vai chegar o dia que eu não vou ter como fugir, porque todo mundo agora tem isso, né? E até as empresas. Sim. E aí, como é que a gente resolve esse negócio? Eu espero que você consiga me convencer. Então, vamos lá. Das coisas boas que a gente pode ter como resultado disso aí. Eu acho que tudo na vida tem os vários lados, né? E eu acho que a internet, ela mostrou principalmente dois lados, né? Ou você é favorável a alguma coisa, ou você é contra alguma coisa, e isso, eu concordo com você, que é realmente bem irritante, né? Você sempre tem que se posicionar de alguma forma. E no início, como foi tudo uma grande experimentação, eu acho que ainda hoje é uma grande experimentação, existem alguns excessos e alguns cuidados que a gente pode tomar, tanto pessoalmente quanto sob o ponto de vista das empresas. Então, no início, né, como você citou, o Facebook, o início, a ideia era de uma rede para unir pessoas, né? Inicialmente, as empresas não faziam parte. Só que como se popularizou muito, principalmente no Brasil, né, nós somos um dos países mais atuantes nas redes sociais, especialmente no Facebook. Diz que é um dos países que tem mais gente na internet, né? Sim. E tem mais computador também. Acho que faz muito parte da nossa cultura, né? Um povo expansivo, que gosta de comemorar e mostrar e compartilhar, né, as vitórias, principalmente as vitórias, né? As derrotas a gente esconde. É verdade. E no começo as empresas quiseram pegar uma carona nisso. Então elas criavam perfis como se elas fossem pessoas. Mas algumas aplicaram até justa causa no pessoal que ficava mexendo com essa coisa durante o horário de trabalho. Também, né? também. Até que se criou a necessidade, né, das empresas participarem de uma maneira diferente, né, que a gente chama das fanpages, né, que são os fãs de determinada empresa criam uma página como se fosse um fã-clube, né, virtual. E daí sim elas começaram a participar, ter essas páginas. E um tempinho depois o Facebook abriu para que elas pudessem investir também, né? Então, elas fazem uma determinada postagem, elas podem impulsionar essa postagem, selecionar o público com os quais elas querem conversar e se relacionar, tudo isso é possível, né? Então, essa resistência, na verdade, eu acredito que ela vai durar um pouquinho, daqui a pouquinho... Deixa eu falar então para o pessoal que tem a cabecinha coroada igual a minha, que está aí em casa acompanhando. Fanpage deve ser, pelo que ela falou, eu entendi como fosse assim, aqueles fã-clubes que tinha da Emilinha, do Calbi Peixoto, a era do rádio, né? Exatamente. O pessoal ficava lá curtindo as fotos, as roupas e tal. Isso aí é uma fanpage? Isso é uma fanpage. Então, só que agora, do ponto de vista virtual. Virtual. Não é mais comprando a revista do rádio, hein, minha gente? Exatamente. Na internet lá. Na verdade, a internet, eu também sou da sua turma, eu demorei muito para me adaptar, para ceder a essa tecnologia. A minha cabeça era muito no real, né? Então, eu demorei, confesso que teve um tempo que eu até saí, justamente por aquilo que você colocou, né? Eu tenho medo desse negócio, é uma coisa muito ágil. De repente você se vê envolvido num turbilhão, né? E pra gente que é do milênio passado, né? Fica mais difícil... Mas você já no finzinho do milênio passado. Mais ou menos, meados, assim. Então, a gente aprendeu a viver num mundo offline, né? Então, ir para esse mundo virtual, para esse mundo online, requer muita agilidade. Eu ouvi, na semana passada, numa palestra do Paulo Arruda, que é do Estadão, e ele disse algo que ficou na minha cabeça, que nós estamos vivendo anos caninos. Então, a cada ano é como se fossem 7 anos que se passa com a velocidade da informação. E isso estressa, né? Quando a gente acaba aprendendo alguma coisa, ela já é obsoleta. Você já tem que aprender uma nova ferramenta, né? Para se posicionar, para se diferenciar das outras empresas, né? Isso no caso do contexto empresarial, né? Como que você promove
o engajamento das pessoas, porque a internet tem muito essa questão do engajamento, das pessoas gostarem do que você está falando e replicarem aquilo que você está falando, né? Porque é uma dimensão exponencial, né? Ela não fica restrita ao seu grupo físico, mas daquele grupo essa mensagem pode ser replicada e replicada, né? Então é preciso aparecer bem. Letícia, eu acho que realmente dá para fazer assim um comparativo entre uma empresa que aderiu a esse lance do Facebook e uma que não aderiu. Como é que fica esse paralelo, aí, esse distanciamento dessas paralelas? Então, existe uma diferença grande até pela característica da empresa, aquilo que ela oferece, o próprio perfil da empresa, se é uma empresa focada em produtos ou serviços mais tradicionais ou mais despojados. Então, depende muito da identidade da própria empresa, isso é um ponto. O segundo ponto, é importante a gente diferenciar as redes sociais e uma presença digital. Então, uma empresa hoje, se a gente digita no Google, que é uma outra força né, indiscutível. Tio Google ajuda nas pesquisas da garotada que está em casa assistindo. Exatamente. Então, se você coloca uma palavra-chave no Google, o nome de uma empresa, e ela não aparece digitalmente, a gente costuma dizer que ela não existe. Nossa, eu vou pedir para a gente aprofundar esse papo mais adiante, na sequência da entrevista, tá bom? Tá joia. A Letícia Maria é consultora de comunicação e vai mostrar para você que não aderiu ainda ao Facebook ou a outra ferramenta aí da internet, vai perder dinheiro e vai perder espaço. Ela fala sobre isso já, aqui. Hoje nós estamos recebendo aqui Letícia Maria, ela é consultora de comunicação, professora da Unital, da FAAP, e está aqui me convencendo, e acredito que a boa parte das pessoas que estão em casa, da importância do uso de algumas ferramentas da internet que a gente tem uma certa resistência. Você também já teve, né? Você confessou aqui. Hoje não tem mais. Não. Hoje a gente acaba se rendendo, tem que ter muito cuidado também com aquilo que vai falar, né? A atualização é algo importante, né? Você tem um site que traga informações reais e não um site que você parou de atualizar há 2, 3 anos, né? Então, esse cuidado, mesmo que a empresa não tenha intenção de estar na rede social, porque numa rede social, quando a gente abre o diálogo, a gente tem que estar disposto a ouvir também críticas, né? Pessoas... E algumas até injustas. Exatamente, né? Exatamente, muitas injustas. Bom, ela estava falando para a gente, isso aqui no popular, né? Todo mundo que mexe com computador, ainda que seja incipiente como eu, gosta de dar uma catucadinha no tio Google e buscar informações. E ela falou, se você botar o nome da tua empresa lá e clicar no Google e não aparecer, a concepção que vem é que a sua empresa não existe. Portanto, essas ferramentas vieram para ficar e quem não aderir, sai do mapa. Sai do mapa. E é interessante que, como eu disse no começo, tudo foi uma grande experimentação. Então, existiram várias redes, por exemplo, eu não sei se você se recorda do Second Life, que era uma criação de um mundo virtual em que as pessoas poderiam criar personagenzinhos, né, que se chamavam avatares, né, e esse avatar voava, e daí as empresas... era um jogo, na verdade, que não deu certo. Eu acho que o pensamento era transportar algo que era real para algo no mundo digital. Nintendo depois fez aí esse outro que o pessoal andava pela rua quase atropelado buscando os bonequinhos. Isso, mas o Second Life era algo dentro do computador, que a gente não tinha os smartphones ainda, mas eu acredito que se tivesse, né, teria talvez tido uma chance de um sucesso maior. Mas o que existe hoje é essa necessidade de você estar nesse mundo, porque esse mundo as pessoas carregam o tempo todo na mão delas, né, pelos smartphones. Então, as empresas sabem onde você está, inclusive o que você está fazendo. Se você sai daqui, e isso é um tipo de rede social, por exemplo, a gente falando do Waze. Esse jogo recente da Nintendo, né? Usava o satélite. O satélite, exatamente. E com isso as informações que tinham dentro da sua casa chegavam a... Tudo, Pokémon,
É o Pokémon. Né? De você ir de um lado para o outro. Então, a gente é rastreado o tempo todo, né? Então, se você coloca naquela ferramenta de Waze, não sei se você já viu, né? Do trânsito. Exatamente. Ali as empresas sabem onde você está passando e que você é um possível comprador do produto ou do serviço que elas vendem, e aquela publicidade começa a aparecer ali para você, te induzindo. Então, hoje a gente está cercado. Nós estamos num grande Big Brother, então. É o Big Data. É o Big Data, é verdade. Né? A internet, ela estará presente em tudo, né? A internet das coisas, que é uma tecnologia que vem sendo desenvolvida em que tudo vai ser rastreado, então não tem como, é irreversível. Agora, como é que as empresas devem proceder, essas que ainda estão na idade da pedra virtual, podem proceder para dar um salto, né? Passar por cima de tudo isso que já foi superado e chegar ao top da evolução. Não ter medo de mudar é o primeiro passo, né? Saber que existem hoje especialistas que podem cuidar disso, né? Até porque a empresa que é mais tradicional, mais no mundo real, ela precisa de uma consultoria, né, especializada nessa área, né? Hoje existem muitas empresas que investem, e não é só os profissionais da área de comunicação, mas principalmente de engenharia da computação, que conseguem fazer essa empresa aparecer no primeiro lugar, por exemplo, no Google, senão ela vai aparecer na 20ª As empresas página. tinham uma certa resistência, né? Porque o empregado ficava jogando, brincando na hora do trabalho e tal, andaram até aplicando umas justas causas aí. Sim. Né? E como fazer, então, para que a liberação do uso dessas ferramentas do local de trabalho não demandem para um desvio, né, na atividade da empresa? Como é que a gente faz para utilizar e não ter o desgaste do desvio? Olha, proibir é o mais fácil, né? É o caminho mais fácil. Antes o equipamento era da empresa, agora, como você falou, a pessoa tem o smartphone ali na mão. Eu acredito muito na educação digital, em você estipular determinados horários em que as pessoas podem se comunicar, porque atrapalha mesmo, né? Atrapalha o rendimento. E algumas empresas... Agora, você pode usar isso aí para ter ganhos no trabalho, quer dizer, tem que haver um equilíbrio dessa situação. Isso que eu ia falar, a empresa pode utilizar dessas tecnologias para conversar melhor com o funcionário, para ter um acesso e promover motivações no funcionário por meio de aplicativos, por meio de Você ensina mensagens. isso? Eu estou vendo aí que... Sim, é a minha área de docência, né? Que legal. Com certeza. Obrigado, Letícia. Obrigada a você pela oportunidade.